A dica de hoje é sobre distribuição do ônus da prova. Olá pessoal, aqui é Ricardo Torques quem fala, professor do Estratégia de Processo Civil, e vamos nessa dica de forma bastante objetiva analisar as regras por trás do ônus da prova agora no novo Código de Processo Civil, que dispôs um artigo por completo para disciplinar as duas regras que tratam a respeito deste ônus probatório. Nós temos de um lado uma regra dita estática, nós temos de outro lado uma regra dita dinâmica. Dinâmica por quê? Porque ela poderá variar em razão das circunstâncias do caso, em razão de quem poderá invertê-la. Em relação à regra estática, que é o padrão, nós temos basicamente a seguinte ideia: quem formula a pretensão deverá prová-la. O autor, portanto, faz prova dos seus fatos argumentados, dos fatos trazidos a juízo. Cabe à parte contrária apenas defender-se desses fatos, a não ser que ele também produza alguma alegação nos autos do processo, como por exemplo, já houve o pagamento, a pretensão está prescrita. Então essas argumentações que envolvem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora deverão ser provadas pelo réu. Dessa forma, quando nós falarmos em regra estática do ônus da prova, de distribuição do ônus da prova, nós temos que o autor provará os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o réu provará fatos eventualmente arguídos no processo, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Houve o pagamento, portanto está extinta a obrigação. A pretensão ela já prescreveu, já decaiu. Então, esses fatos devem ser provados pela parte ré. O importante que você saiba que o juiz analisará essas regras do ônus da prova no momento de proferir a sentença. Por isso que nós falamos que se trata de uma regra de julgamento. Vale dizer, no momento em que o magistrado está no seu gabinete a proferir a sentença, ele verificará quais são os fatos constitutivos, verificará quais são os eventuais fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, definindo se foram ou não foram provados. Quem não provar, arca com as consequências. Vale dizer, se o autor não fizer a prova do fato constitutivo, a ação será de improcedência. Se o réu não fizer a prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor e os fatos constitutivos estiverem provados, a ação será de procedência. Essa é a regra geral, é a regra estática do ônus da prova, que será avaliado lá no momento do julgamento. Mas nós temos uma outra regra, também importante, que é a regra que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova. E aqui, essa distribuição dinâmica, ela se dá em razão de algumas circunstâncias específicas no curso do procedimento. É sabido pelas circunstâncias da vida que muitas vezes a parte autora não tem como provar os seus fatos constitutivos. Muitas vezes a parte ré, ela tem acesso à prova com muito mais facilidade e aí cumpre ao magistrado sopesar esses elementos e agora com fundamento na lei, ele poderá inverter o ônus da prova. Vejam, portanto, na tela em que hipóteses nós teremos esta inversão do ônus da prova, ou seja, nós vamos adotar a regra dita dinâmica. Primeiramente, essa inversão poderá se dar pelo próprio magistrado. Quando? Quando ele identificar a impossibilidade de quem deveria provar, ou seja, quem estaria pela regra estática incumbido de provar não tem como fazê-lo. Então o juiz poderá inverter. Ou quando houver dificuldade de acesso à prova por quem deveria provar. E por fim, quando houver uma facilidade de acesso pela outra parte. São circunstâncias fáticas que sugerem ao juiz que haja a inversão do ônus da prova. Ainda a inversão pode ocorrer pela própria vontade das partes, por intermédio de um negócio jurídico processual, que vem disciplinado lá no artigo 190 do NCPC. Ou seja, por convenção das partes, exceto se extremamente, claro, desde que não seja extremamente difícil ou impossível o acesso à prova pela outra parte, ou caso se trate de direito indisponível, quando esta negociação no curso do processo não é admitida. E por fim, a inversão do ônus na prova também poderá se dar pela existência de uma lei específica. Então veja, por convenção das partes, por decisão do magistrado ou por lei específica.
O exemplo que eu trago aqui é o exemplo do CDC, que prevê que nas relações consumeristas o ônus da prova fica a cargo de quem? Fica a cargo da empresa, fica a cargo, não ficaria a cargo do consumidor proponente da ação. O que eu destaco para que nós possamos encerrar essa dica é que, ao contrário da regra estática, que era uma regra de julgamento, a regra dinâmica, ela é uma regra de instrução. Vale dizer, o juiz deverá inverter este ônus da prova em tempo hábil para quem não teria essa responsabilidade e que agora, pela inversão, a recebeu, possa se desincumbir. Ou seja, o ônus da prova não seria da parte ré, o ônus da prova seria da parte autora em relação a determinado fato do processo. Mas o juiz decide inverter. Portanto, se o juiz decide inverter, ele deverá oportunizar ao réu para que ao longo da instrução ele possa se desincumbir. Por isso que se fala que é uma regra de instrução. O juiz não vai avaliar esta inversão apenas no momento da sentença. Isso é muito importante que se diga. Tanto é que o artigo 357 do novo Código de Processo Civil, ao disciplinar a decisão saneadora, que é a última decisão antes da instrução, ele irá inverter nessa decisão o ônus da prova, se for o caso. Para quê? Para que quando nós chegarmos à audiência de instrução, as partes cientes do que elas devem efetivamente trazer de prova para os autos do processo possam fazê-lo, desincumbindo-se das consequências pelo ato de não provar. Certo? Fique atento, portanto, são duas regras relevantes, elas estão lá no artigo 373, e é isso. Encerramos mais uma dica dentro do direito processual civil. Um forte abraço e a gente se vê em breve.